Olá, hoje eu vou falar sobre a ontologia que foi desenvolvida, né? Então eu criei uma ontologia de arboviroses para combate, com o objetivo de combater, né, a dengue, a zika, chikungunya, febre amarela. Bom, então eu vou comentar um pouquinho do que eu fiz. Eu vou abrir aqui o relatório. Então, basicamente, a arquitetura do sistema, né? A gente tem a arquitetura do sistema. Então, o usuário ele vai se cadastra, né? Então ele tem o primeiro acesso. O primeiro acesso ele tem que responder a um quiz. Então nesse quiz lá tem as preferências que ele vai colocar lá no sistema. E aí eu fiz aqui o front-end desenvolvido aqui em Laravel, né? Em PHP. Back-end também. Mas eu utilizo aqui uma API, né? Para consulta ontologia via o ORED, né? Python, que eu utilizei Python para realizar a consulta aqui no Apache Gena. E eu tenho para armazenar aqui os dados da ontologia aqui na Apache Gena, tá? Eu utilizei o Postgre também para armazenar dados de usuário e acessos, né, que o usuário faz aqui em determinado recurso, tá bom? Já vou explicar como é que funciona aí o sistema, tá? Então, basicamente, essa é a arquitetura, tá? Então, ontologia, vou mostrar um pouquinho aqui da ontologia que eu criei. Então, aqui no proteger, vou dar uma olhada aqui no algumas classes, né? Então, por exemplo, arbovirose. Então, eu tenho aqui algumas instâncias, chikungunya. Aqui tem agente etiológico, tem sintoma transmitido por a dengue. Indicador epidemiológico. Aqui o indicador epidemiológico, o que, que significa isso, né? Então, vou pegar aqui. Semana 24, se não me engano, é a última semana, com dados do Sinan. Então, aqui, eu fiz uma consulta ao Sinan, né? O Sinan, deixa eu entrar aqui no site. Sistemas, é, Sistema de informação de agravo de notificação. Basicamente, informa é, dados sobre a dengue, a chikungunya e zika, né? Então, isso regularmente. Então, senão ele tem lá as semanas epidemiológicas que vai de 1 até 53. Então, toda semana eles disponibilizam lá esse, esse relatório epidemiológico, né? Então, o último relatório que eles disponibilizaram foi da semana do dia 24, que é de 8 de junho a 14 de junho de 2025, tá? Eu peguei esses dados através desse site aqui do próprio Ministério da Saúde. É aberto, né, para qualquer pessoa consultar. Então aqui eu selecionei aqui todos os meses, né? Selecionei aqui o município de São Paulo, estado de São Paulo. E aí eu cliquei aqui em consultar, ele me informou aqui nas semanas epidemiológicas de 1 até a última semana, né, disponibilizada os casos de dengue, né? Então a gente percebe aqui que tem na semana 2 aqui tem dengue com sinais de alarme 8 casos e dengue grave nenhum, certo? Semana 3 semana 3 é de janeiro, né? Semana 3 aqui, se a gente for ver, é de 12 de janeiro a 18 de janeiro. Então vamos pegar a última semana dos dados, né? Então aqui a gente tem semana 24 novamente, né? Do dia 8 de junho ao dia 14, né? 8 de junho a 14 de junho. Então a gente tem aqui 436 casos de dengue, 10 casos de dengue com sinais de alarme e um caso de dengue grave, que isso para o município de São Paulo, né? Novamente, todo o município de São Paulo, tá? Outros dados que eu também peguei foram os dados relacionados ao município de São Paulo também, só que esses dados eu peguei aqui desse site aqui do governo do estado de São Paulo, né? NIESP, né? Então aqui, ó, tem aqui um documento
Se não me engano é esse aqui, Prefeitura do Estado de São Paulo. Deixa eu voltar aqui uma página, só para a gente visualizar aqui. Então aqui nesse site eles informam, né? Semanas epidemiológicas e os casos de dengue aqui, né? Ó. Então eu peguei esse da semana epidemiológica 24, dia 23 de junho aqui, né? Ó, que foi disponibilizado. E aí eu fui pesquisando aqui os casos de dengue, né? Então eu peguei essa tabela, né? Eu peguei alguns dados dessa tabela, obviamente. Então, por exemplo, eu coloquei esses dados na ontologia, né? Então, por exemplo, a semana epidemiológica eu coloquei aqui também, né? O caso de dengue, dengue com sinais de alarme, caso de dengue severo, o início da semana, o final da semana e o número da semana, 24, por exemplo, né? Vamos lá, aqui a região, né? Ó. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a região da Vila Guilherme. Vila Guilherme, né? Ó. Então eu coloquei, tem CRS Norte, né? Ó. Deixa eu pegar aqui, ó, Norte, né? Ó. CRS, né? Ó. CRS é a região, né? Região Norte. Então, se eu for aqui também, tem DA, que se não me engano é Distrito Administrativo, né? Ó, tem DA, Distrito Administrativo. Distrito Administrativo aqui é Vila Maria. Tá? Acho que eu coloquei aqui. Distrito Administrativo, não. Coloquei Vila Guilherme. Na verdade, não é Vila Guilherme. Distrito Administrativo é Vila Maria. Vila Maria. Maria, ok. Pronto. Vila Maria, administrativo, né? Na verdade é o VIS que é Vila Maria. Não, o VIS eu coloquei Vila Maria, então deixa eu voltar aqui, Vila Guilherme. Vila Guilherme. Estava certo. Estava certo isso aqui. Beleza. Tem o VIS, né? Que é a unidade. O VIS aqui é a Unidade de Vigilância e Saúde e Distrito Administrativo. Então é Vila Guilherme. Certo? Aí eu peguei o ano, né? Que é o número de. Esse N aqui é o número de casos de dengue. Esse NCC é o índice de contaminação. Então, esse índice de contaminação, a gente percebe aqui que na Vila Guilherme tem 354 casos. Tá vendo aqui, ó? Tá bem pequenininho, mas eu coloquei aqui também na ontologia. Índice de contaminação 354. Isso significa o quê? Quando a gente tem mais de 300 casos por 100 mil habitantes, a gente está em situação de epidemia. O número de casos confirmados 204, mas esse índice de contaminação foi acima de 300, tá? É importante essa informação porque vai fazer parte do sistema de recomendação, tá bom? Então, vou passar rapidamente aqui para a ontologia. Esse aqui, deixa eu ler aqui o ontograph, né? Ó. Esse aqui é a visualização em formato de grafo, né? Então eu posso expandir aqui, se eu criar. Ele tem aqui os metadados, né? As informações relacionadas a, por exemplo, os recursos educacionais, sintomas. Aqui eu posso ver os usuários. Se eu expandir aqui, ele expande aqui, coloca os usuários e tal. Mas se eu expandir tudo aqui, vai ficar muito grande e vai ficar impossível visualizar, tá bom? Então tá. Aqui é o grafo, certo? Data Properties, tem aqui as propriedades que eu criei e tal. Beleza. Então tá. Vamos aqui mexer no sistema, né? Então, para eu rodar o sistema, a primeira coisa que eu preciso fazer é executar a minha API, né? Deixa eu só olhar aqui a documentação. Tá, aqui eu coloquei um documento, né? Mostrando aqui os critérios que ele utiliza para recomendação e tal. Já vou mostrar isso. Tecnologias utilizadas, não? Então, Java, Python, né? Para programação. Framework ou Red 2. Teste API Laravel. Manipulação ou em Python, né? Ou Red 2. Ferramentas semânticas aí, tá? Apache Gena, proteger e banco de dados Postgre, tá? Então tá. Então eu deixei aqui executando aqui a minha API, né? Primeira coisa que eu tive que executar. Enfim, API tem o banco de dados do Postgre e tem o Apache Gena também. Eu deixei executando ele aqui. Então tá, vamos abrir então a primeira coisa.
Aqui ó, a pagina. Posso realizar consultas aqui aos usuários e tal, né? Ó. Se eu consultar aqui, ele vai mostrar os usuários e quais os tipos que eles têm de preferência, tá bom? Tem a API aqui em Python. Eu estou utilizando aqui o Swagger, né? Para visualizar a API, mas eu utilizo o Laravel para chamar essa API também. Tá bom. Vamos entrar aqui no sistema. Vou sair aqui do sistema, basicamente. Então aqui, ó, eu já tenho um usuário cadastrado, né? Ó, que no caso sou eu, mas vamos simular uma outra pessoa aqui. Eu vou criar uma conta. Então José Jesus. Vou colocar aqui jj, usp.br. Data de nascimento, vou colocar 30 de junho de 1970. E aí eu vou colocar aqui o bairro, né? Ó. Então, esses bairros aqui, eu cadastrei alguns, né? Não cadastrei todos lá o que está na planilha, mas cadastrei de algumas unidades, né? Então, vou colocar aqui que o José mora na, sei lá, Vila Medeiros, né? Vou colocar a senha aqui. Senha 3. Senha 3. Eu vou registrar ele. Beleza. Vai cair uma tela aqui de quiz que ele vai ter que responder. Então aqui, quais são as suas preferências? Eu vou colocar que eu gosto de assistir vídeo. Eu gosto de infográfico. Então aqui ele já armazena minhas preferências, tá? Preferências do tipo de recurso educacional que eu quero visualizar quando eu entrar no sistema e o sistema me sugerir recomendações, tá bom? Então vídeo e infográfico. Então aqui, ó, ele já cai no sistema de recomendação personalizada, né? Então aqui ele já coloca aqui qual é o formato que eu selecionei, que é infográfico e vídeo. Aqui ele já mostra uma mensagem que eu não me enquadro nos critérios de idade para vacinação, né? Que eu coloquei data de nascimento em 1970, porque aqui só é válido para tomar vacina quem tem entre 10 e 14 anos, né? 11 meses e 29 dias. Aqui ele coloca a situação epidemiológica também do município de São Paulo. A situação que eu comentei, né? Caso de dengue 436. Se eu voltar aqui, ó, no Sinan, né? Aqui, né? Ó, 436 é a última semana aqui, né? Ó, 436 casos de dengue, 10 casos com sinais de alarme e um dengue grave, né? Ó, então ele informa aqui também, tá? Então, baseados na minha preferência, ele vai sugerir alguns recursos educacionais. Só que quais as preferências? Infográfico e vídeo, tá? Então aqui, ó, ele vai recomendar infográfico e vídeo, tá? Baseado aqui no conteúdo, tá bom? Aqui já são as recomendações baseadas em colaboração. O que os outros usuários acessaram baseado nesses acessos, né? Por exemplo, aqui, e nas notas é sugerido aqui esses recursos educacionais. Então, por exemplo, essa cartilha aqui. Então, eu tenho uma média aqui de 3 acessos a esse recurso educacional de cartilha. Então, o sistema, o que ele faz? Ele verifica se esse recurso educacional, esses usuários que acessaram a cartilha, eles também têm como preferência ou infográfico ou vídeo. Então, se eu tiver pelo menos uma preferência, igual, ele vai me recomendar baseado no que os outros usuários acessaram. Então, por exemplo, esses outros usuários, provavelmente eles têm como preferência também ou vídeo ou infográfico. Mas eles acessaram também aqui a cartilha, certo? A gente vê a quantidade total de acesso. E aqui tem a média de nota que esse recurso educacional foi atribuído, certo? Então aqui tem também infográfico também, né? Ó, tá vendo? Aqui foi baseado também nas minhas preferências.
Aqui também tem jogo, então esses outros usuários aqui, provavelmente eles têm também como preferência ou infográfico ou jogo, mas eles também acessaram o jogo, certo? E aqui o vídeo, tá? Então aqui ele ordenou aqui pela nota, né? Ó, então aqui tem maior nota, né? Ó, tá vendo? Nota média 3, nota média 3, 2, e depois ele ordena pela quantidade total de acesso, tá? Então aqui repara que a nota é igual, a nota 3, mas aqui tem mais acessos, então ele me recomendou essa cartilha como outros usuários com preferências similares também acessaram, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, se eu voltar para a tela de arboviroses, a gente tem aqui 3 botões, né? Quer ver as recomendações, eu posso avaliar recurso e eu posso ver recurso disponível, né? Então, eu posso ver os recursos que estão disponíveis. Então, esses são os recursos que estão disponíveis no meu sistema. Então, se eu clicar aqui nesses botões de acessar, por exemplo, jogo, ele vai armazenar essa informação de acesso, né? No meu Postgre, na verdade, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai enviar essa informação, essa quantidade de acesso, também para a Apache-Gena, certo? Para quê? Para eu fazer essa recomendação baseado também nessa quantidade de acessos, tá? Então, vou voltar lá para a tela de... Eu não vou clicar em nenhum recurso agora, eu vou voltar lá para a tela de dashboard, né? E aí eu vou visualizar aqui as recomendações, né? Ó, vamos visualizar de novo essas recomendações. Esqueci de comentar aqui, né? Nessa recomendação eu cadastrei o José Jesus como morador da Vila Medeiros. Então, ele vai alertar aqui, ó, e a incidência da dengue é 350,3, né? Então, se a gente olhar lá naquela planilha lá da Prefeitura de São Paulo, a gente viu que a Vila Medeiros realmente tem 350,3 casos, né? Então, a Vila Medeiros aqui, ó, 350,3 casos, né? No finalzinho. Então, está em situação de epidemia. Então, ele já informa aqui, ele já recomenda aqui algumas coisas, né? Então, ele coloca aqui, evite áreas com aglomeração, use repelente e procure atendimento ao apresentar sintomas. Ele coloca que eu não me enquadro nos critérios de idade para vacinação contra a dengue. Informa de novo aqui a situação epidemiológica e aqui os recursos educacionais com base nas minhas preferências, infográfico, vídeo, base na preferência de José Jesus, né? Na verdade, infográfico e vídeo, né? Que está aqui. E aqui nas preferências de usuários similares, né? Então aqui tem o infográfico também, né? Com nota 3. Aqui também está com nota 3, né? Tem o jogo, então outros usuários também as mesmas com pelo menos uma preferência aqui, ó. Que acessou um jogo, né? Ó, 3 acessos, sua cartilha e que acessou o vídeo, tá? Então tá, vamos voltar lá para a tela de dashboard. Eu posso avaliar recurso, então, por exemplo, eu vou avaliar aqui. Eu posso avaliar tudo com nota 1 aqui, que ele vai abaixar a média de notas lá. Então, vou colocar tudo 1 aqui. Eu consigo fazer a avaliação desses recursos, né? Então, com base nessas notas, ele vai recalcular a média de notas, né, atribuídas aos recursos. Então, eu vou salvar isso aqui. Eu fiz uma avaliação, então eu dei nota 1 para tudo lá. Então, se eu visualizar as recomendações novamente, a gente vai ver que as médias diminuíram aqui, ó, tá vendo? 2.6, 1.8, 1.8, 2.6. Então, é um sistema de recomendação dinâmico. Então, à medida que eu vou avaliando, que mais usuários vão avaliando, ele vai sugerindo, ele vai atualizando as médias de nota dos recursos, né? E automaticamente vai sugerindo outras. Ele pode sugerir outros recursos. Aqui no caso ele sugeriu os mesmos, né? Por quê? Porque as notas vão continuar as mesmas, né? Então vamos fazer uma coisa aqui. A gente vai diminuir a nota aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar aqui, ó, infográfico, né? Então eu vou entrar com outro usuário aqui. Vou entrar com o meu usuário. Senha 1, 2, 3. Eu vou acessar com o meu usuário e eu vou visualizar algum outro recurso aqui, não?
Então eu vou visualizar aqui, se não me engano era infográfico. Não, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar um infográfico, tá? E ele vai contabilizar que eu acessei esse recurso, não? Então, se eu voltar lá para minha tela de recomendações, e eu vou ter outras recomendações, né? Baseado em vídeo e podcast, ele vai sugerir aqui com base na minha preferência, podcast e vídeo, tá vendo? Que ele ordenou pela maior nota, né? 2.6, 1.8, aqui vídeo de combate, vídeo de vacina, podcast. Aqui, usuários com preferências similares, né? Então aqui, ó, ele já colocou cartilha, infográfico, né? E jogo. Infográfico ele não mudou a quantidade de acessos aqui porque fui eu que acessei, tá? Então ele não considera o meu acesso como uma quantidade de acesso aqui. Vamos ver aqui. Então eu vou entrar de novo com o usuário do José Jesus, @usp.br. Senha 1, 2, 3. Recomendações. Aqui Vila Medeiros, né? Ó, situação de epidemia e tal. Ó, aqui ele já contabilizou a quantidade de acesso, tá vendo o infográfico? Então eu acessei com o meu usuário Renato e acessei lá o infográfico, né? Ele já contabilizou aqui como 2, estava 1 aqui, né? Certo? Então ele altera aqui a quantidade de acessos e se eu acessar mais vezes, aqui provavelmente ele vai colocar aqui esse recurso infográfico em primeiro aqui lugar, né? Vamos acessar com outro usuário aqui. Vamos tentar acessar com a Ana. Ana, arroba, Apple, senha, 2, 3. Então aqui, ó, eu vou acessar aqui o infográfico, tá? Lembra que tava dois acessos lá, né? Infográfico e tal. Vou acessar com outro usuário também, Igor. Example. 2, 3. Não sei se foi com o Igor que eu tinha acessado. Eu vou acessar aqui o infográfico novamente. Vou sair. Se eu não me engano, o infográfico vai ter que ficar com 4 acessos, né? Não. Já apareceu aqui infográfico, 4 acessos. E aí ele superou aqui a cartilha que tinha 3 acessos, né? Então ele ordena aqui pela nota média, como a nota média é igual, porém a quantidade de acessos é maior aqui. Ele vai mostrar aqui essa quantidade de acessos, né? Ó, novamente aqui a gente tem aqui as preferências, né? Que ele coloca aqui. Eu selecionei quando eu cadastrei. E acredito que seja isso, tá? Esse sistema de recomendação, tanto baseado em preferências, quanto baseado em colaboração. Então, para concluir aí, eu vou ler a conclusão aqui do trabalho. Eu tenho aqui o Git, tá? Coloquei aqui como referência aqui o Git, se quiser dar uma olhadinha depois também. Tem como eu consulto lá os dados do Apache Gena. Deixa eu pegar aqui o trabalho final. Então, para concluir, o sistema de recomendação baseado em conteúdo e colaboração ele foi criado com base em ontologia de arboviroses. Então, essa ontologia foi desenvolvida com o objetivo de combate e prevenção a dengue, zika e chikungunya e febre amarela. Os dados utilizados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos e Notificação ao SINAM, Sistema Único de Saúde, e da Prefeitura de São Paulo, considerando a semana epidemiológica mais recente, que é a semana 24, né, de 8 de junho a 14 de junho. O escopo desse projeto abrange o município de São Paulo. Os dados dos usuários e recursos educacionais foram simulados, mas as URIs, né, para avaliação dos recursos são reais. Então você viu lá que eu acessar o infográfico lá, ele mostrou um infográfico real, né? Então, para trabalhos futuros, pretende-se utilizar uma maior quantidade de dados, né?
como dados da vacinação, dados de mais municípios para tornar o sistema de recomendação mais próximo da realidade, tá? Então aqui eu coloco aqui a query que eu utilizei para fazer o sistema de recomendação baseado em conteúdo, né? Certo? E a query baseada em colaboração, tá? Então aqui baseado, só recapitulando, né? A baseado em conteúdo corresponde à preferência do usuário, ordenado pela nota média mais alta. E a colaborativa, recomendar recursos acessados por outros usuários que compartilham ao menos um tipo de preferência com o usuário atual, excluindo o próprio usuário. A ordenação prioriza a maior nota média do recurso e a maior número de usuários distintos que o acessaram. Tá bom? Basicamente essa ideia. Então, por exemplo, se o usuário Renato tem preferência por vídeo e podcast, caso outros usuários tenham pelo menos uma preferência em comum, o sistema de recomendação retorna recursos educacionais acessados pelos usuários ordenados pela média de notas e quantidade de acessos, tá bom? Então, basicamente é esse sistema. Então, esse sistema ele permite eu fazer avaliação, ver recomendação e ver recursos disponíveis. Então, acredito que seja isso. Então, eu consigo, através da pagina também, realizar as consultas, né? Tem aqui no Git. Então, se eu quiser visualizar aqui as preferências que os usuários possuem, tem aqui a query. Eu posso utilizar, né? Ele mostra aqui as preferências dos usuários e tal. Bom, então, basicamente, essa ideia. Tem a ontologia também que eu fiz o backup. A ontologia está aqui nos dados. A ontologia eu tive que subir para a pagina. Bom, então é isso. Eu vou finalizar, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Obrigado.